Super-Homem 140 foi publicado aqui em fevereiro de 1986. E essa é aquela fase que a Abril teve que colocar um monte de história do Túnel do Tempo, né? Que eu acho que essa revista de Superboy estava com a cronologia muito avançada e, enfim, tinha muito espaço e tal. E essa foi mais uma das histórias do Túnel do Tempo, só que aqui eles foram resgatar uma história, acho que de 87, da época do Byrne. Era um anual, acho que de Action Comics, assim, que o Byrne escreveu e desenhou. A capa é do Mignola, né? E Abril deu uma certa cagadinha nessa capa, porque a original é uma nuvem desenhada, mais legal tal. Essa ficou tudo muito escuro e essa nuvem de Photoshop anos 90 que botaram aqui. Então a capa ficou meio ruim por causa disso, assim. Mas é uma daquelas histórias Elseworld onde tipo, o Super-Homem chega na Terra numa outra época, um outro país, só que não é o Super-Homem, né? Seria tipo o bisavô ou tataravô do Super-Homem que escapou lá de Krypton e chega aqui na Inglaterra e meio que primeiro se fantasia de feiticeiro e depois domina todo o país e todo mundo, assim. Ele vai ser como todo bom kryptoniano malvadão, assim. E aqui ele depois mostra o cara indo lá na Revolução Americana aqui e pegando o prédio que estava todo mundo lá dos fundadores dos Estados Unidos levando para a Inglaterra e vai todo mundo enforcado e tal. Então depois vai para o tempo aqui presente tal, onde o mundo inteiro está dominado pela Inglaterra, só que na verdade por esse carinha aqui de Krypton tal. E aí a tecnologia meio que ficou atrasada tal, aparece só uma foto no caminhão aqui, mas o resto parece ser uma coisa meio tipo anos século 18, 19 com alguma coisa de tecnologia dos anos 30, 40, não aparece muito assim. Aqui vai o Clark Kent, que é um bisneto lá tal, acompanhar um pessoal destruindo lá o jornal tal, vai aparecer a versão Lois Lane dessa época tal. E aí outra coisa interessante é que o Clark Kent ele não tem poderes, segundo conta aqui, o sangue kryptoniano foi sendo diluído e quando chega aqui no Clark Kent ele não tem já poder nenhum. E depois, claro, vai sempre se rebelar lá contra o avô dele e tal. E o que é engraçado dessa história é que você fica meio esperando, bom, então ele de repente ele vai ganhar poderes e tal. Só que não, né? No fim ele continua sendo um cara normal lá, ele vai enfrentar o avô dele sem poder nenhum, tal, só com uma kryptonita que tinha lá escondida, e no fim ele acaba tendo que se sacrificar, tal, é o próprio avô que muda de atitude e vai sobreviver, tal. Nesse ponto foi mais legal a história. Assim, não vai ser uma história super incrível, tal, mas tudo que tem desenho de John Byrne é bacana, né? Então, e aqui tem mais uma historinha curta que seria tipo o Super-Homem chegando no planeta na dimensão do Mixsplit ao invés da Terra e os caras acham que ele é um monstro, o próprio Super-Homem também é um monstro e, enfim, dá um jeito de nocautear o cara e mandar de volta lá para outra dimensão. Bem legal os desenhos daqui. Então, assim, só uma história curta que eu acho que estava completando outro anual, assim, nessa época. Aqui tem uma sessão de cartas super interessante, com o pessoal discutindo se o Super-Homem fica melhor de cabelo longo ou curto e tal. E fechando essa edição vai ter uma história dos Renegados. Essa aqui já não é avulsa, né? Tá lendo todas essas edições aqui para entender, mas também eu gosto bastante dos desenhos. Acho que uma coisa legal dessa época da DC é que mesmo super-heróis, assim, do terceiro escalão tinha uma arte bem legal, bem trabalhada tal. E assim, esse Túnel do Tempo, eu não li tudo que saiu da saga do Super-Homem, nessa revista da Panini, mas acho que não incluíram essa história. Pelo guia de quadrinhos também não tá, só saiu aqui, nessa revista. Então, talvez para ter o Super-Homem completo do Byrne precise ter essa revista aqui também.